Capítulo 13. Caí no rio com um impacto que me roubou o ar, e logo as águas cinzentas e esverdeadas cobriram minha cabeça. A correnteza me levou girando, batendo e me arrastando até eu não saber mais de que lado vinha o rio, se eu nadava ou me debatia, se boiava ou mergulhava, ou se poderia voltar à superfície outra vez. Meus pulmões protestavam e os olhos se enchiam de lodo, mas quando eu comecei a pensar se não havia cometido um erro enorme, vi degraus de concreto cintilando no meio da lama e uma porta de aço iluminada por uma lâmpada simples que balançava na correnteza. Meus pés naqueles saltos estúpidos encontraram alguma coisa rígida e, quando cambaleei, senti a água em movimento, mas também compreendi que descia com dificuldade e sem nenhum equilíbrio uma escada curta de concreto e caí no chão no fim dela, rasgando os jeans e esfolando um joelho. Levantei-me dolorosamente e olhei em volta. Estava ao pé de um lance de degraus de concreto, em um corredor subterrâneo. Podia ser a garagem no subsolo de um prédio comercial. Havia um cheiro de umidade e ruído de água pingando em algum lugar distante, mas minhas roupas e o cabelo estavam secos. O único sinal do rio era um chumaço de algas preso no meu sapato. Eu o sacudi e olhei para a porta. Não havia maçaneta ou fechadura, só um interfone com um botão. Olhei para trás, para o alto da escada, mas ela havia desaparecido, e o caminho de volta havia sido interrompido por uma parede de concreto. Não havia nada a fazer. Apertei o botão do interfone. Pois não? A voz impessoal que respondeu pelo interfone era educada, impecável. Ana Winterson. Quero falar com Elizabeth Roquevood. Entre, por favor, senhorita. Empurre a porta quando ouvir o ruído de destrave. Escutei um clique, e o interfone ficou silencioso. Em seguida ouvi um zumbido estridente no corredor silencioso, empurrei a porta e entrei. Estava em um hall de entrada iluminado com suavidade, revestido com painéis de madeira que refletiam a luz das lâmpadas encaixadas em arandelas nas paredes. Um homem alto e sério vestindo terno estava sentado atrás de uma mesinha, e levantou a cabeça quando eu entrei. Senhorita Winterson? Sim. Registre-se, por favor, e depois se sente. Ele empurrou uma caneta e um livro grosso com capa de couro sobre a mesa, e eu assinei meu nome na coluna do nome, e escrevi Elizabeth Roquevood na coluna do visitado. O homem alto me mostrou um banco perto da parede, e eu me sentei e esperei, resistindo ao impulso de roer as unhas de ansiedade, tentando ignorar a dor no joelho esfolado. O prédio tinha uma atmosfera contida, mas não era silencioso. Havia pessoas andando de um lado para o outro no corredor, os pés pisando com determinação o carpete grosso e macio. Portas de salas se abriam e fechavam, pontuadas por ocasionais batidas respeitosas. Até ali, o lugar podia ser só um departamento especialmente luxuoso do serviço civil, mas, quanto mais tempo eu passava ali sentada, mais eu notava a extravagante magia permeando tudo. Não havia sinais de energia elétrica, por exemplo. O calor era gerado por lareiras em todas as salas, e a iluminação que tremulava nas arandelas das paredes não era elétrica ou de velas, mas uma luz mágica que queimava com uma chama eterna e sem fumaça. Quando um rapaz derrubou uma xícara de café e deixou escapar uma exclamação irritada, a mancha simplesmente desapareceu do carpete, que momentos depois estava tão limpo e seco quanto antes. Quanto mais eu olhava, mais eu via. Carrinhos se moviam silenciosos sob o próprio vapor, plantas tropicais exuberantes em uma sala sem sol. Uma porta revestida que se abriu uma vez para revelar um armário de casacos, e outra vez para deixar entrever fileiras intermináveis de livros brilhando na escuridão. Pensei em Maya e em como ela se aborreceria com esse extravagante desperdício de magia. Eu mesma estava chocada, em parte, mas também estava impressionada com o imenso fluxo de poder que circulava silencioso à nossa volta. Estava tão distraída que pulei quando uma mulher vestindo um elegante tailleur cinza parou na minha frente e sorriu. Ana?
Sim. Minha voz tremeu de nervosismo e eu pigarreei antes de repetir. Sim. Sou a Sorta, Vani. Sua avó está um pouco atrasada. Ela me pediu que mostrasse o escritório enquanto espera. Suponho que queira se refrescar e trocar de roupa, depois de um dia todo viajando. Levantei-me tentando pensar em um jeito de explicar que trocar de roupa não era exatamente uma opção, a menos que ela se referisse a calçar novamente minhas botas. Mas a mulher já se afastava pelo corredor, e tive que me apressar para segui-la. Biblioteca, ela anunciou de modo eficiente quando passamos diante de uma porta dupla. Refeitório, conservatório, sala dos oradores, e aqui está o escritório de sua avó. Ela bateu na porta e abriu revelando uma sala confortavelmente mobiliada com a mesa de carvalho e várias cadeiras. Havia um sofá na frente da lareira baixa e tapetes persas no chão. As paredes eram enfeitadas por delicadas aquarelas, paisagens e flores, e havia uma pintura a óleo acima da mesa. Ela retratava um homem que eu nunca vi com um nariz aquilino e cabelos escuros e abundantes. Henri Roquevoud, anunciava a placa embaixo do quadro. Ora, ora. Oi, vovô. Para minha surpresa, havia uma pilha de roupas sobre a mesa de café na frente da lareira. Elas pareciam deslocadas ali, e eu me perguntava por que alguém as havia deixado em cima da mesa, quando a Sorta, Vani pegou um cabide e o levantou com ar interessado. É claro que sua avó percebeu que você não veio a Londres preparada para um jantar formal, por isso me pediu que escolhesse algumas roupas adequadas. Tive que adivinhar seu tamanho, e seu gosto, é claro, mas espero que encontre alguma coisa apropriada e, por favor, fique à vontade para descartar tudo que não lhe interessar. Vou deixá-la à vontade para se vestir, ela concluiu, e saiu pela porta fechando-a com um clique. Sozinha, olhei em volta por um momento e depois me concentrei e comecei a examinar a pilha de roupas. Eram todas de grife que eu reconhecia, a banca de jornais de Winter vendia a Vogue só para debochar de nós, mas nunca me imaginei usando nenhuma delas. Tinha a horrível sensação de que provavelmente cada peça custava mais que meu guarda-roupa inteiro. A ideia de me despir naquele escritório luxuoso era muito esquisita, mas empurrei uma cadeira para trás da porta, encaixei-a embaixo da maçaneta e tirei os jeans e a camisa de sete tão depressa e discretamente quanto possível. O primeiro vestido que experimentei era um clássico de cachemir cinza que me fazia parecer uma figurante de um filme de James Bond, e o seguinte era uma peça de cetim cor-de-rosa com um decote de profundidade assustadora, considerando o que eu não tinha para mostrar. Encontrei um vestido de seda cinza de corte reto. Era incrivelmente simples, uma túnica, na verdade, mas me dava curvas que nunca vi em mim antes, e o tecido deslizava sedutor como água fria sobre o meu quadril. Era lindo, simplesmente lindo. Soltei o cabelo e o deixei cair sobre os ombros, e desejei que Seth pudesse me ver. Nesse vestido eu quase podia fazer jus ao namorado que tinha. Uma repentina batida na porta me assustou e eu fui retirar a cadeira para abri-la. A Sorta, Vani estava parada do outro lado. Está pronta, Ana? Enfiei minhas roupas na sacola da Topshop e a deixei no canto do sofá, depois peguei minha bolsa. Sim, pronta, obrigada. Minha avó esperava na sala de jantar quando entramos, e ela se levantou com um sorriso. Ana, querida, você está linda. Obrigada, Sorta, Vani, é só isso por hoje. Boa noite, então, senhora. A Sorta, Vani inclinou a cabeça, não para fazer uma reverência, mas não muito distante disso. Ana. Sentei-me nervosa na cadeira que minha avó apontou e abri o guardanapo sobre minhas pernas cobertas pela seda cinza. A sala tinha várias mesas pequenas, todas para 2 e 3 lugares, e as pessoas comiam, bebiam e conversavam em voz baixa. Um garçom se aproximou, e minha avó olhou para um cartão pequeno sobre a mesa.
Vamos ver, Wilson. Acho que vamos pedir a sopa de agrião, depois o linguado ao limão. Com pomes boulangeres e cavolo nero refogado. Tudo bem, Ana querida? Assenti, atordoada demais para falar. E meia garrafa de Gosset Grand Reserve. Gosta de champanhe, Ana? Sim, obrigada, murmurei. Muito bem, senhorita. O garçom fez uma meia mesura e se afastou. Minha avó apoiou o queixo nas mãos e olhou para mim por cima das velas que tremeluziam entre nós em cima da mesa. Oh, minha querida, você fica ainda mais parecida com sua mãe nessa luz. Os olhos dela eram tão lindos quanto os seus. Quantos anos tem? 17, respondi automaticamente, depois percebi que não era verdade. Mas era tudo complicado demais para explicar. Reprovo-me duramente por todos esses anos que viveu longe de mim, de nós. Eu estava errada, agora compreendo. Mas nunca imaginei como Isabela ficaria mortalmente ofendida, até onde ela poderia ir. Minha avó suspirou, e contive o impulso de segurar sua mão enrugada e cheia de anéis sobre a mesa. Bem, não se pode mudar o passado. Ela parecia retornar com o esforço do momento de introspecção. Fale sobre você, Ana. Quais são seus interesses? Bem, eu gosto de ler, e respondi nervosa. E espero ir para a universidade e estudar inglês. Estou me dedicando a algumas matérias com mais afinco para conseguir nota máxima e me candidatar. Inglês, matemática, francês e clássicos. E acho que é isso. Não sou muito esportiva. Não tenho muitas atividades extracurriculares. Isso é muito bom, e minha avó opinou, e notei que ela continha um sorriso. Mas me refiro à magia. Quais são seus pontos fortes? Ah? Não faço ideia. Não. Quer dizer que não está estudando? Não. Balancei a cabeça. Mas isso é abominável. Posso ver seu poder só de olhar para você. Mostre-me alguma coisa, algo bem simples. Vejamos. O copo de água. Ela segurou um copo de cristal, consegue transformar a água em gelo? Como, aqui? Olhei chocada para a sala cheia de gente. Novamente os lábios dela se comprimiram impedindo a formação de um sorriso. Minha querida, aqui somos todos iguais. Não precisa esconder seu poder entre amigos. Ah? É claro. Agora que pensava nisso, era óbvio. Mesmo assim, eu relutava. Não sei. Não tenho muita prática. Por favor. Ela bateu com um dedo no copo, e o anel fez um ruído parecido com o tilintar de um sino. Por favor, tente. Por mim. Mordi o lábio, mas não havia como recusar sem parecer rude, e parte de mim queria mostrar a ela que eu tinha algum poder. E ali seria seguro, pelo menos. Podia deixar minha magia borbulhar, transbordar, sem me preocupar com a exposição ou com o risco de ferir algum apartado que passasse por ali. Ah, tudo bem, e falei. Vou tentar. Pus o copo sobre a mesa e deixei meu poder fluir para ele enquanto pensava em frio, gelo, neve, granizo, inverno e... Estava acontecendo. Era tudo muito rápido, muito forte. Tentei recuar, mas era tarde demais. O copo se quebrou com um barulho parecido com um tiro, e cacos de vidro se desprenderam do bloco de água congelada. Estalos e pequenas explosões semelhantes ecoaram por toda a sala. Gritos de alarme, gemidos de dor, pratos se partindo, copos estilhaçando, o frio se espalhando incontrolável, transformando tudo em gelo, o vinho nas taças, os vasos de flores sobre o console, a grande terrina de sopa no buffet.
Resmunguei e tentei controlar a onda gelada. Em poucos segundos a contive, mas os segundos anteriores foram necessários para devastar a sala. Pare! Pare! Minha avó gritou. Sinto muito. Eu me encolhi na cadeira, segurando-me como se assim pudesse impedir o poder de continuar fluindo. Sinto muito, muito mesmo. Eu não queria. Foi tudo minha culpa. Não consigo, queria entrar em um buraco no chão e sumir de vergonha e horror. O que foi que eu fiz? Céus! Minha avó limpou os cacos de vidro do colo. Bem, não se pode dizer que não procurei tudo isso. Eu não conseguia encará-la. Porém, ela continuou. Querida, olhe para mim quando eu estiver falando com você. E não tive escolha. E quando a encarei, vi que seu rosto era despreocupado, ela parecia até se divertir. Sinto muito, eu sussurrei. Não seja boba, Ana. A voz dela era firme. Foi minha culpa, não percebi o tamanho evidente de sua força. Além disso, devia ter escolhido outro teste para seus poderes. Garçons já corriam pela sala varrendo e limpando, e em 5 ou 10 minutos não havia mais nenhum sinal do estrago que causei, exceto por um rasgo no papel de parede atrás do buffet, onde a terrina de sopa havia explodido. Não tem importância, querida. Minha avó indicou a sala com um movimento de cabeça. O controle virá e, veja, ninguém está incomodado. Era verdade, todos haviam voltado à refeição, exceto aqueles que tiveram o infortúnio de ainda estar tomando a sopa, e esses eram servidos novamente sem demora pelos garçons solícitos. As manchas haviam desaparecido e, diante dos meus olhos, um garçom foi alisar o papel de parede e devolvê-lo ao lugar. Quando passou a mão pelo rasgo, a linha do remendo ficou invisível. Onde estamos? Perguntei. Quer saber qual é o nome deste lugar, ou onde estamos literalmente? Literalmente não posso responder. Estamos em um lugar entre lugares, uma área que criamos para nós. Ele extrai seu poder dos rios perdidos de Londres, contidos pelo homem, mas comandados por nós. O Efra, o Fleet, o Falconbrook, o Neckinger e todos os outros. As raízes, as fundações deste lugar estão nos rios, por isso as entradas estão sempre perto de onde esses rios emergem. O Efra deságua no Tâmisa, embaixo da ponte Valchal, no portal de Saint Luke. E o nome? Porém, quando fiz a pergunta, uma mulher parou ao lado de nossa mesa e alguma coisa se apoderou de mim e um frio intenso. Seu rosto era familiar, e senti um arrepio na espinha causado pelo medo. Por quê? Por quê? Presidente Roquevoad, ela disse, o presidente Corax me pediu que viesse lembrá-la da papelada da reunião de Cenit antes de ir embora, e perguntasse se teve tempo para assinar o acordo. Ainda não, e minha avó respondeu controlada. Ainda preciso estudar algumas cláusulas. Não sei bem o que há para ser estudado, senhora. O presidente Corax deixou suas posições bem claras. Diferente do que alguns parecem acreditar, Corax não é a única pessoa com opinião formada sobre esse assunto. Havia uma rigidez metálica sob a voz tranquila da minha avó, mas eu quase não ouvia suas palavras. Em vez disso, olhava para a mulher tomada pela necessidade de lembrar quem ela era, onde havia visto aquele rosto, e porque sua presença me enchia de um medo congelante. Permita-me apresentar minha neta, e minha avó anunciou finalmente. Esta é a Ana, Ana Winterson. Ana, essa é a senhora Revere, que trabalha aqui para meu colega Tadeusz Corax. E eu lembrei. Lembrei onde tinha visto aquela insígnia do pássaro estampada no cartão de visitas da minha avó, e porque a imagem havia me deixado tão inquieta. Lembrei onde tinha visto o rosto da mulher que agora estava na minha frente. E soube onde estávamos. Você.
pulei, balançando a mesa e derrubando uma vela. Desculpe, a senhora Revere respondeu com voz calma e leve, embora o olhar fosse atento. Já nos conhecemos? Sim, nos conhecemos, e disparei. Nós nos conhecemos quando você e o Sr. Peters ameaçaram matar meus amigos e minha família. O quê? Ela gargalhou, mas a risada soou falsa. Ana, do que está falando? Minha avó se levantou e, consternada, olhou da senhora Revere para mim. Eu a encarava tentando enxergar além da máscara imaculada. Sua confusão era real? Tudo isso era uma enorme farsa, uma armadilha? Essa mulher era mesmo minha avó? Onde estamos? Perguntei por entre os dentes. Na sala de jantar. Minha avó respondeu com um tom de irritação. Do que está falando, Ana? Não me venha com essa, falei. Quero saber que lugar é este, o prédio. Quem são estas pessoas? Quem é você? Mas eu pensei que soubesse e minha avó respondeu. Este é o quartel-general do Zealditan, é claro. Você faz parte do Zealditan? Sim, sou uma dos 5 presidentes. Certamente sabia disso, não? Como assim? Acha que, se eu soubesse que é um deles, teria deixado você se aproximar de mim? Depois do que aconteceu no ano passado? O que aconteceu no ano passado? Ana, por favor, acalme-se, você está ficando histérica. Está pedindo para eu me acalmar? Quer que eu me acalme? Eu estava quase tendo um colapso. Depois de terem ameaçado minha família, inundado o lugar onde eu moro, matado meu amigo, pelo amor de Deus. E ainda me pede calma? Garçons corriam à nossa mesa prontos para, eu imaginava, me pôr para fora, mas minha avó fez um gesto e eles pararam, esperando por suas ordens. Ana, houve algum mal-entendido, minha avó falou com cautela, algum engano. Ah, sim, houve mesmo. Enxuguei as lágrimas do rosto, furiosa com minha fraqueza, mas incapaz de interromper as lágrimas furiosas. Meu erro foi confiar em você. Ana, por favor. Minha avó estendeu a mão, e eu recuei. Não toque em mim. Quero sair daqui. Ana! Deixe-me sair daqui agora. Ou vai se arrepender. Estava falando sério. Senti o poder se acumulando dentro de mim na mesma proporção do medo, e se não saísse logo daquele lugar todos nós acabaríamos lamentando. Por um momento ficamos paradas, minha avó e eu, encarando-nos por cima da mesa, e finalmente ela deixou escapar um suspiro derrotado. Muito bem. Tem uma saída à sua esquerda quando sair do refeitório, vire na segunda esquina e passe pela terceira porta do lado direito do corredor. Mas, Ana, por favor. Não esperei para ouvir mais nada. Virei tão apressada que minha cadeira caiu no chão provocando um estrondo no refeitório silencioso. E saí dali. Caminhava tão depressa quanto ousava pelo corredor, com o coração batendo dolorosamente enquanto eu tentava ignorar os olhares assustados dos secretários. Segunda à esquerda. 1, 2, 3 portas. Era uma passagem discreta espremida entre 2 enormes vasos de flores. Girei a maçaneta e ela cedeu. Eles iam me deixar sair assim, sem nenhuma dificuldade? Olhei para os 2 lados do corredor. Vazio. Acho que esperava ver a senhora Revere aparecendo do nada para impedir minha passagem, mas ninguém apareceu e a porta se abriu suavemente. E de repente me vi frente a frente com um homem. Atrás dele havia uma pequena sala de estar, nenhuma saída. Ao ver o beco sem saída não pude me conter, cobri a boca com uma das mãos e sufoquei um grito. Teria sido um engano? Uma armadilha?
Eu havia entendido mal as instruções, ou eles não tinham mesmo a intenção de me deixar ir embora? Não sabia para onde ir, virei pensando em correr, mas o homem me segurou pelo pulso. Ei, qual é o problema? Você está bem? Não. Estava desesperada e abalada demais para fingir o contrário. Não estou bem, por favor, me solte. Tentei puxar o braço, mas ele me segurava com firmeza, embora não fosse violento. Solte. Tudo bem, ele pôs a mão livre em meu ombro e senti a magia me envolver, uma espécie de abraço que acalmava e imobilizava. Escute, se acalme. Pare com isso, por favor, me solte. Eu me debatia inutilmente tentando me livrar da mão dele, ouvindo sons no corredor e reconhecendo o desespero da situação em que estava, trancada no subterrâneo de Londres com as pessoas que eu mais temia no mundo. O homem olhou para o corredor e depois novamente para mim. Era jovem, eu vi, só alguns anos mais velho do que eu. Em outras circunstâncias eu o teria achado bonito. Por favor, lhe implorei. Os sons se aproximavam. Por favor, me diga como posso sair daqui. Tudo bem, e ele respondeu, e parecia ter tomado uma decisão repentina. O desconhecido me puxou para dentro da sala e fechou a porta. Lá dentro, soltou meu pulso e virou-se para uma longa parede de livros cobrindo um lado do aposento. Os livros estavam atrás de portas de vidro, e ele pegou uma chave para abrir um dos armários. Ali? Olhei incrédula para as prateleiras pesadas e ele assentiu impaciente. Sim. Alguém bateu na porta, e o homem levantou uma sobrancelha. Então, quer que eu vá abrir ou quer confiar em mim? Quem é você? Perguntei desesperada. Meu nome é Marcos. E quando as batidas na porta se repetiram, você tem 3 segundos para decidir. 1, 2. Abri a porta, passei, e alguém a fechou atrás de mim. Do outro lado estava frio, incrivelmente frio, e por um momento pensei que aquela era a última armadilha, eu havia sido atraída para uma teia de onde era impossível voltar. Havia paredes de pedra à minha volta, pedra fria sob meus pés. Havia água pingando, o som ecoando pelas paredes, e lá em cima uma lâmpada tremeluzia fraca. Eu estava quase entrando em pânico quando vi a sinalização familiar apontando para cima, para a estação de metrô de Blackfriars. Devia estar em uma passagem subterrânea à margem do Tâmisa, provavelmente embaixo da ponte Blackfriars. Comecei a andar em direção à placa, cruzando os braços com força para enfrentar o frio. A seda fina do vestido não me protegia do ar gelado da noite de janeiro, e eu comecei a tremer. Para piorar as coisas, ainda usava aqueles saltos estúpidos, e eles escorregavam nos degraus de concreto que subiam da passagem subterrânea. Mas estava segura, fora daquele buraco no inferno, e isso era o principal. Pensei com amargura em minhas roupas e botas, ainda jogadas naquele escritório. Algum dia as recuperaria? Pelo menos tinha bolsa, ainda era londrina demais para deixar objetos valiosos largados em um lugar desconhecido, mesmo que luxuoso. Sem minha bolsa e a passagem de trem eu estaria completamente perdida. Pelo menos poderia embarcar no trem para Winter. Se não morresse de hipotermia nem quebrasse uma perna nas pedras do calçamento antes disso. Nunca me senti tão grata por estar dentro de um trem. O ar morno que vinha das frestas do aquecimento mais parecia uma sauna depois da noite gelada. Encolhi-me em um assento no canto e puxei os joelhos contra o peito para tentar aquecer um pouco os ossos gelados. Depois peguei o celular e tentei falar com meu pai. Desta vez deixei tocar até a secretária eletrônica atender, desliguei e liguei novamente. Nada ainda. O que estava acontecendo? Já havia passado muito da hora que ele costumava jantar.
com certeza meu pai estava em casa. Não podia imaginar que ele havia saído sem me avisar, ou sem se certificar de que eu estava em casa segura. Não era assim que meu pai agia, e foi então que tive o primeiro pressentimento de que alguma coisa muito errada estava acontecendo em Winter. Tentei falar com Seth. Ligação recusada, mas eu já esperava. Ele provavelmente estava no pub, ou no hospital. Tentei o número fixo do balcão no Coroa e Âncora. Coroa e Âncora, ouvi uma voz gritar em meio ao barulho do bar. Era Angélica, uma das garçonetes. Oi, Angélica. Seth está? Não, desculpe. É a Ana? Sim, sou eu. Ele está no hospital com Elaine. Tudo bem, obrigada. Algum recado? Não, não se preocupe, até mais tarde. Até mais. Ela desligou, e eu mandei uma mensagem de texto para Seth. Chego à estação Winter às 10 horas, se quiser me dar carona. Se não puder, tudo bem, pego um táxi. A beijo. Deixei a cabeça pender, alongando o meu pescoço, e esperei o trem me levar de volta a Winter. O frio não foi suficiente para me manter acordada. O anúncio das estações não me despertou. Nem o som do celular notificando a resposta de Seth me despertou. Eu simplesmente dormi. Ei, linda! Seth esperava por mim ao lado das catracas quando subi a escada com passos exaustos. Cristo, que roupa é essa? Nem queira saber. Mal-humorada, passei pela roleta e saímos da estação. Ana, você está roxa de frio. Seth tirou o casaco e eu o aceitei com gratidão. Onde está seu agasalho, suas coisas? Ai, Seth, estava tão cansada que não conseguia pensar. Eu vou contar tudo amanhã, agora não. Tudo bem? É uma longa história. Tudo bem, só me diga uma coisa. Não foi assaltada, foi? Não, não fui assaltada. Caí exausta no banco do passageiro do carro de Seth e deixei minha cabeça se apoiar na janela quando atravessamos a cidade rumo ao porto, e depois começamos a subir a estrada do penhasco para a floresta de Viquer e nossa casa. Meus olhos estavam fechados, por isso a exclamação de Seth não fez sentido no início. Santo! Ana! Abri os olhos com esforço e olhei em volta. O que é isso? Não sei, mas, ele indicou a janela com o queixo e olhei além dele para a noite escura. Mas a escuridão não era completa. Havia um brilho avermelhado sobre a floresta. Exatamente onde a casa Viquer deveria estar. Capítulo 14. A princípio eu não acreditei. Não quando vimos o brilho forte sobre as árvores. Nem quando o cheiro de fumaça começou a penetrar no carro pela ventilação. Nem mesmo quando percorríamos aos solavancos a trilha na floresta e comecei a ouvir a estática dos rádios da polícia e ver o brilho azul das luzes de emergência nas viaturas. Mas tive que acreditar quando entramos no terreno da casa Viquer e eu vi as brasas ainda incandescentes, as vigas caídas, as poças escuras de água das mangueiras dos bombeiros e, pior de tudo, meu pai sentado sobre a cerca em ruínas com a cabeça entre as mãos. Pai! Saí do carro e dei alguns passos pelo terreno encharcado, mas os saltos afundaram imediatamente na lama, prendendo-me ao solo. Impaciente, eu os arranquei dos pés e corri, sentindo o calor dos escombros sob meus pés descalços. Ana! Ele levantou a cabeça ao ouvir minha voz e ficou em pé para me abraçar. Afundei o rosto em seu peito e o abracei de volta. Senti cheiro de fumaça e meus olhos se encheram de lágrimas. O que aconteceu? Não é tão grave quanto parece, meu pai começou.
O pior prejuízo aconteceu no celeiro e na garagem. Mas a cozinha está praticamente destruída. Só Deus sabe como vamos pagar os reparos. Ai, pai! Minha voz tremeu. Como foi? O gás do fogão? Meu pai balançou a cabeça negativamente, com um gesto cansado. É inacreditável, mas a suspeita é de incêndio criminoso. O quê? Pois é. Eu sei. Mas encontraram traços de combustíveis e, aquilo. Ele apontou para a parede mais distante da casa, que havia escapado mais ou menos ilesa. Ela era iluminada pelas luzes do carro de bombeiros, e eu vi horrorizada as letras vermelhas de 30 centímetros de altura, ex 22-18 milímetros. Oh, Deus! O que isso significa? Perguntei automaticamente, embora tivesse quase certeza de saber a resposta. Não que eu conhecesse o significado do texto, mas sabia quem havia pintado as letras, e por quê. Só Deus sabe. Meu pai passou a mão na cabeça. Talvez fosse a luz, mas de repente ele parecia muito velho e cansado. Garotos, provavelmente. Contei a eles sobre as outras letras. A polícia fez todas as perguntas óbvias. Se alguém tem alguma coisa contra nós, se você tem ex-namorados suspeitos, se ofendi alguém na cidade. O que você disse? O que poderia dizer? Não, não e não. Disse que não tenho ideia. Essa é sua filha, senhor? Um policial caminhava em nossa direção pisando com cuidado no terreno encharcado e coberto de escombros. Meu pai assentiu. Sim, está é Ana. Sou o sargento Vitacaquer, Ana. Lamento muito incomodar você nessas circunstâncias, mas entenda, preciso fazer algumas perguntas. Concordei movendo a cabeça para cima e para baixo, exausta. Tudo bem. Aquele é seu namorado? Ele apontou para Seth, que esperava ao lado do carro por não querer invadir o momento de tristeza de meu pai. Sim, 7 horas. 7 horas, é? Conheço esse nome. Os lábios dele se comprimiram e eu quase soltei um gemido. De novo não. Seth nunca conseguiria superar aquela briga horrível? Fazia quase 4 anos, ele era pouco mais que uma criança quando tudo aconteceu, e só reagiu às provocações de um homem adulto que devia ter sido mais maduro. Mas nada disso parecia ter importância para a polícia. Eles conheciam o nome. Era isso. Preciso falar com ele também. O policial fez um sinal para Seth, que se aproximou devagar. Estava fora, Ana? Foi aproveitar a noite? O sargento me perguntou. Não, sim. Mais ou menos. Estive em Londres. Com uma amiga. Passei o dia todo lá, acabei de voltar. Seth foi me buscar na estação porque eu não consegui falar com meu pai. Entendo. E você, Seth? Trabalhei no pub da minha mãe a tarde toda, depois fui com ela visitar meu avô. Ele está internado no Hospital Brigaven. Entendo. E tem idade suficiente para trabalhar em um bar? Seth levantou uma sobrancelha e percebi que ele estava ficando irritado. Sabia que ele tentava engolir uma resposta sarcástica. Segurei sua mão e a afaguei com delicadeza, e ele suspirou e assentiu uma vez. Desde que horas esteve no pub? Escute, não incendiei a casa da minha namorada, Seth falou por entre os dentes. O sargento não falou nada por 10 segundos, apenas olhou para ele com antipatia evidente. Limite-se a responder a pergunta, filho. Desde as 2 da tarde, mais ou menos. 2h15, talvez. Passei a tarde toda com outro funcionário da casa, e depois minha mãe foi me buscar. Tudo bem?
Vamos averiguar, o sargento respondeu sem entonação. Depois olhou para mim. E você, Ana? Consegue pensar em alguém que pode ter alguma coisa contra você? Sim. Não, e menti. Ninguém capaz de fazer nada assim, pelo menos. Tem certeza? Ele insistiu. Pessoas, especialmente jovens, fazem coisas sérias por razões muito triviais. Pequenas coisas alcançam proporções absurdas. Não ofendeu ninguém na escola? Não, sinceramente, afirmei de forma mais categórica. Tenho certeza de que ninguém na escola está envolvido nisso. Pelo menos essa afirmação eu podia fazer com honestidade. Mas Seth me olhava incomodado, mordendo o lábio. O que foi? Apesar de tudo, o sargento era observador, e ele notou que Seth escondia alguma coisa. Lembrou algum detalhe, Seth? Se há alguma coisa que acha que pode ajudar. Bem, Seth olhou para mim e seus lábios se moveram formando uma palavra. Caroline? Não. Balancei a cabeça numa reação enfática. Não, não, não. O que é? O sargento Whittaker persistiu. O rosto de Seth traía seu descontentamento, mas ele respondeu. Minha ex-namorada. Caroline Flint. Ela ficou muito aborrecida quando comecei a namorar Ana, disse que faria Ana se arrepender. Não. Balancei a cabeça outra vez, aflita para fazê-lo parar de falar. Seth, francamente, tenho certeza de que Caroline não tem nada a ver com isso. Ana, tem muitas outras pessoas para estabelecer essa relação, você sabe disso. Ela ameaçou você, na frente da escola toda. Disse que transformaria sua vida em um inferno. Ela se referia a me xingar no corredor e esconder minhas roupas íntimas depois da educação física, você sabe que era só isso. Seth, por favor não faça isso. Eu o encarei tentando fazê-lo entender, ler minha mente, compreender que certas coisas eu não podia dizer na frente do meu pai e do policial. Se confiasse em minha magia, eu tentaria enviar as palavras de forma silenciosa para dentro da cabeça de Seth, como o Caradoc havia feito comigo na livraria. Mas nem tentei. Podia acabar dividindo a cabeça dele ao meio, enlouquecê-lo, matá-lo, até, se tentasse interferir em sua mente. Portanto, eu o encarei desesperada, implorando com os olhos por compreensão e silêncio. Caroline Flint, o sargento Whittaker escreveu o nome dela em seu bloco de anotações. Mora em Winter, não é? Sim, na Anchor Road. Entendo. Bem, e tem certeza de que não tem mais nada a acrescentar por enquanto? Ele olhou para mim e para meu pai, e nós dois balançamos a cabeça. Então, acho que vamos encerrar a conversa. Tenho certeza de que querem ir para a cama. Vou deixar meu cartão, se por acaso pensarem em alguma coisa amanhã. Ele entregou ao meu pai um cartão de visitas com seu número de telefone e entrou na viatura policial com o colega, e eles se afastaram sem pressa pela estrada principal. Cama, e meu pai falou em tom exausto. Seus ombros se encurvaram e ele se apoiou à cerca. Meu bom Deus, o que vamos fazer esta noite? Os quartos estão inteiros? Perguntei. Sim e não. A parte mais antiga da casa não foi afetada, até onde consegui avaliar. Mas não tem aquecimento nem eletricidade, e os bombeiros não vão nos deixar entrar até terem certeza de que a estrutura está intacta. Ele esfregou o rosto, espalhando marcas de foligem pela face barbuda. Podem ficar na minha casa, Seth falou com firmeza. O quê? Meu pai levantou a cabeça como se houvesse esquecido que Seth estava ali. Não podem dormir aqui. Durmam na nossa casa. Tom, você pode passar a noite no quarto do vovô, ele não vai usar,
mesmo. Não tão cedo. E Ana pode dormir no meu quarto. Eu durmo no sofá, e ele acrescentou quando meu pai levantou uma sobrancelha. Elaine não vai se incomodar? Meu pai perguntou. É claro que não. Na verdade, ela ficaria muito zangada comigo se soubesse que deixei vocês irem para um hotel numa hora como esta. Por favor, vamos. Tudo bem. Meu pai parecia cansado demais para discutir, e percebi que ele estava aliviado por não ter que começar a procurar hotéis e pousadas àquela hora da noite. Tudo bem, e ele repetiu. Obrigado, Seth. Aceitamos a oferta. Porém, acho que não seremos bons hóspedes. Tudo o que temos é a roupa que vestimos, e isto. Ele mostrou uma valise com sua carteira, o celular e alguns papéis e fotos. Escute, não se preocupe. Seth tocou o ombro dele. Tenho certeza de que minha mãe tem escovas de dentes a mais. O resto pode ficar para amanhã. Agora vamos. E assim, exaustos, nós fomos. Era estranho estar deitada na cama de Seth. Eu havia estado no quarto dele muitas vezes, é claro, praticamente todos os dias em algumas semanas, mas nunca para passar a noite. Nunca havia tido essa coragem. Não por me preocupar com o que meu pai ou a mãe de Seth iam pensar, eles eram bem liberais, e mesmo que não permitissem, não nos censurariam por pedir. Era por minha causa. Por não confiar em mim mesma. E agora eu estava ali. Vestindo uma camiseta velha de Seth que me cobria até a metade das coxas e deitada entre lençóis frios que tinham o cheiro dele. Encostei o rosto no travesseiro e fechei os olhos, sentindo o calor da vontade de estar com ele. Não perca o controle, suplicava a mim mesma. Não perca o controle, não aqui, não com Elaine no quarto ao lado e com meu pai no quarto do avô de Seth. Mas eu sentia que estava me descontrolando e, para tentar me segurar, abri os olhos, apesar do cansaço, e olhei para o quarto escuro, para os posteres de bandas nas paredes, para os post-its em cima da escrivaninha, as roupas amassadas no cesto de lavanderia. Era tudo tão normal, tão adorável depois da grandiosidade maluca e sufocante do quartel-general do Zeldita. Meus olhos encontraram o vestido de seda cinza que, como o fantasma de minha sombra, jazia sobre uma cadeira. Havia gostado tanto dele. Agora me arrepiava só de olhar para o vestido. Os acontecimentos da noite circulavam pela minha cabeça, chocavam-se, e eu desejei ter um interruptor que pudesse usar para apagar meus pensamentos só por algumas horas. Os roncos do meu pai eram audíveis do outro lado da parede, e achei injusto que ele conseguisse dormir, apesar de tudo, apesar das sombras que se acumulavam à nossa volta, do Maleus, do Zeldita, de nossa pobre casa incendiada. Pai, ó, pai! Eu sentia um frio na barriga só de pensar em como ele havia escapado por pouco. Imaginei os homens mascarados cercando a casa com isqueiros e garrafas de combustível. Se ao menos eu estivesse lá. Meus punhos se cerraram, senti o calor crescer dentro de mim e respirei profundamente. Calma. Calma. Era inútil queimar a cama de Seth e me queimar junto com ela. Suspirei e virei o travesseiro de Seth para o lado frio, como se assim pudesse acalmar os pensamentos que ardiam em minha cabeça. Às 22h18. As letras pareciam estar gravadas em minha cabeça e, incapaz de continuar parada, eu me levantei e abri o laptop de Seth. Em poucos segundos a resposta do Google surgiu na tela. Êxodo 22h18, a feiticeira não deixarás viver. De repente escutei um barulho na porta. Ana? Dei um pulo e me virei assustada, pronta para baixar a tela antes que o intruso pudesse ler o que havia nela. Era Seth. Oh, Seth, eu falei engasgada.
Ele estendeu os braços, me levou para a cama e escondi o rosto na curva de seu pescoço, e solucei em meio às lágrimas. Não sei quanto tempo passei chorando, mas Seth apenas me abraçava sem fazer perguntas, e finalmente levantei a cabeça. Ele beijou minha boca com suavidade. Você está bem? Apenas assenti e me aproximei mais dele. Seth me deitou com delicadeza. Ficamos deitados juntos, minha cabeça em seu peito, seus braços em torno do meu corpo, e eu ouvia o som de nossos corações, o meu, antes frenético, recuperando o ritmo normal até ecoar as batidas calmas do de Seth. Toquei seu pescoço com os lábios, beijei a veia que pulsava sob a pele quente. Amo você. Os lábios dele eram quentes em minha testa, e eu fechei os olhos e sussurrei. Também amo você, amo muito. Senti a boca de Seth formando as palavras novamente em meu pescoço, no ombro, na parte interna e suave do meu braço. Minhas mãos se fecharam, abriram e fecharam de novo, lutando contra o prazer, enfrentando a urgência de se entregar. Ana, qual é o problema? Seth se apoiou sobre um cotovelo e olhou para mim. Seu rosto era sério e ele acompanhou com um dedo a ruga no centro da minha testa, descendo até a ponta do nariz e suavizando as linhas que eu sabia existirem ali. Está tensa. Qual é o problema, amor? E ainda pergunta. Oh, Deus! Desculpe. Foi uma pergunta idiota. Eu sei, sua casa, seu pai. Suspirei e levantei o corpo, adotando uma posição meio reclinada. Olha aquilo. Apontei a tela do laptop. Seth leu a frase, depois fechou os olhos. As letras. Ana. Eles foram atrás de você. Por isso eu não queria que falasse nada sobre Caroline. Dane-se a Caroline. É com você que estou preocupado. O que está dizendo? Tem malucos por aí perseguindo bruxas. A voz dele estava aterrorizada. E estão atrás de você? Eu não respondi. Não era necessário. O que vai fazer? Ele perguntou. Dei de ombros. O que posso fazer? Esperar. Tentar proteger meu pai. Espero que eles não façam mais nada. São só apartados, pensei. Mas não completei a frase. Mas, você precisa fazer alguma coisa, contar para alguém. Contar o quê? Que sou uma bruxa. Não, não isso, mas o resto. Bem, eu contei, nós contamos. Meu pai chamou a polícia, não foi? O que mais podemos fazer? Não tem nenhuma magia que possa fazer? Não sei. Cansada, esfreguei os olhos. Vou perguntar a Emmaline. Talvez. E o que aconteceu em Londres? O que houve com suas roupas? Ai, Seth, eu não estava com disposição para voltar a esse assunto, mas Seth merecia uma explicação. É complicado. Fui até lá para conhecer minha avó, a mãe da minha mãe. Meu pai não sabe, acrescentei com tom preventivo. Não conte nada a ele, estou esperando o momento certo para contar. Enfim, ela me levou para jantar e eu não estava vestida adequadamente, então ela me emprestou aquela roupa. Mas acabamos discutindo, e eu saí de um jeito meio intempestivo. Esqueci minhas coisas lá. Vocês discutiram? Por quê? Várias coisas. Eu te conto mais tarde. Não sei por que não contei logo, mas acho que não estava pronta para admitir que minha avó era membro da organização secreta que havia tentado nos matar no ano passado. Eu não sabia qual seria a reação de Seth. Ainda não havia conseguido entender nem o que eu sentia. Mas ela tem bom gosto, pelo menos. Havia um sorriso na voz de Seth,
embora seu rosto estivesse encoberto. Como assim? Você ficou incrível naquele vestido. Quando se aproximou de mim na estação, ele parou de falar e ouvi quando engoliu em seco na escuridão. O som provocou um arrepio frio e quente. Eu só queria. Tentei rir, mas a risada saiu trêmula. Vou adivinhar, queria me arrastar para sua caverna e rasgar o vestido com os dentes? Devia ser uma piada, mas minha voz soou estranha e rouca. Os dedos de Seth brincavam com a barra desfiada da camiseta que eu vestia. Eu sentia tudo escorregadio. Aposto que sua velha camiseta da educação física não tem o mesmo efeito, não é? Na verdade, tem. Ele mordeu uma das mangas e puxou o tecido como se fizesse um teste. O decote largo deslizou para o lado, e um dos meus ombros ficou exposto ao ar frio da noite. Seth estava dividida entre o desejo e o fato de saber que meu pai e Elaine estavam a poucos metros dali. E quando meu outro ombro apareceu eu protestei, Seth. Por favor. Ele gemeu e rolou para o lado, deitando-se de costas. Ana? Desculpe. Tudo bem. Mas, sabe, seria legal. Algum dia. Não acha? Seria legal, concordei, e não consegui banir a melancolia da voz. O que foi, meu amor? Ele se apoiou sobre um cotovelo, e eu senti seu olhar cravado em mim na escuridão. Dá para perceber que você também quer. Não quer? Sim, eu quero. É que... O quê? Tenho medo. Eu entendo. De verdade. Mas podemos ser muito cuidadosos, ir com muita calma. Tomar precauções, essas coisas. O quê? Camisinha, essas coisas. A surpresa deve ter transparecido na minha voz, porque ele respondeu. Sim, é claro. No que estava pensando? Mordi o lábio. Em nada. Mas não é isso que me preocupa. Não. Então, o que é? Ele segurou minha mão no escuro e senti seus dedos alisando o cristal do mar do meu anel. Você me ama, certo? Sim. Ah, Deus, sim. E sabe que eu amo você. O silêncio se prolongou entre nós. Ana? Ele chamou, e os dedos dele apertaram o meu antes de soltá-lo. Você sabe que eu amo você, não sabe? Encontrei sua mão de novo e entrelacei meus dedos nos dele. Sim, e menti. Eu sei. Capítulo 15. Era possível sentir o cheiro da casa antes de chegar perto dela. Meu pai e eu ficamos no campo molhado de orvalho, olhando para as ruínas encharcadas e escuras da nossa casa. O cheiro forte de madeira queimada se misturava ao da terra úmida. Enquanto estávamos ali olhando, um vento soprou do mar e balançou as poucas folhas marrons que ainda estavam nas árvores, e um pedaço de caibro rangeu e caiu no chão do celeiro. Meu pai suspirou e começamos a caminhar com cuidado pela grama molhada em direção à porta da frente. De perto o estrago não era tão grande quanto parecia. Ignorando o escurecimento provocado pela fumaça e as ruínas do celeiro e da garagem, a casa até que não tinha sofrido tanto. Estava molhada e cheia de fumaça, e a cozinha tinha sido completamente estraçalhada, mas os bombeiros haviam atestado a solidez da estrutura, nos orientaram a ficar longe do celeiro e dos galpões externos, e nos deixaram em paz para conversar com o pessoal da seguradora. A única coisa boa, na minha opinião, era que a banheira de ferro não existia mais. Havia derretido e se tornado um amontoado de metal retorcido. O diabo que a carregasse e ficasse com aquela banheira nojenta.
Justo agora que a casa estava começando a ficar mais arrumada, meu pai resmungou enquanto examinávamos a cozinha arruinada. Dava para ver o céu cinzento pelo telhado. E o dinheiro do seguro é como tirar leite de pedra. Só Deus sabe quando eles vão terminar a perícia. Como vamos cozinhar? Eu tentava ser prática diante da depressão do meu pai. Fomos para a área menos afetada da casa e ele olhou tudo na sala de estar, tentando avaliar o dano. Acho que vamos ter que improvisar uma cozinha de acampamento aqui, ou na sala de jantar. Precisamos de um micro-ondas. Só não sei como vamos lavar a louça. Não dá para instalar uma lava-louça no lavabo de baixo? Acho que sim. Meu pai abriu a porta e olhamos o espaço ao lado do vaso, decidindo se a máquina caberia ali. A pia é pequena demais para servir para alguma coisa. Ele passou a mão pelos cabelos rebeldes, e eu o contive e ajeitei seus cabelos. Reconhecia nele a mesma tendência do meu, virar um ninho de passarinho maluco à menor provocação. No momento ele parecia um Einstein de cabelos escuros. Quem seria capaz disso? Ele perguntou em vão. Não consigo parar de me perguntar. A culpa retorcia minhas entranhas. Culpa e um forte desejo de vingança. Olá? Nós dois pulamos quando o grito ecoou no silêncio. Meu pai levantou uma sobrancelha. Está esperando alguém? Não. Voltamos juntos pelos cômodos cheirando a fumaça até o fundo da casa, e eu tentei ignorar as borboletas de nervosismo no meu estômago. A destruição de metade do fundo de sua casa faz você se sentir estranho, exposto, vulnerável. Sem poder trancar a porta, eu me sentia terrivelmente consciente de que qualquer pessoa poderia entrar. Por outro lado, ladrões e estupradores não gritariam olá ao chegar. Não era um ladrão ou um estuprador. Era Abi. Ele estava parado no meio da cozinha, olhando em volta boquiaberto. Ana? Maline me contou o que aconteceu. Você está bem? Abi me abraçou com tanta força que a fivela do cinto que usava ficou desenhada na minha pelve quando ele me soltou. Sim, tudo bem, e respondi meio sem ar, eu nem estava aqui. Quem é esse? Perguntou meu pai da porta, e notei que havia em sua voz uma leve desconfiança. Suponho que, do ponto de vista paterno, Abi não era exatamente um garoto comum. Ele tinha, eu não sabia exatamente quantos anos, mas, definitivamente, tinha mais de 20. E, além de não fazer a barba, ele se vestia com muito couro. Ah, desculpe, pai. Este é Abi Goldsmith. Ele é irmão do Simon. Sabe quem é, o marido de Siena. Abi, este é meu pai, Tom. É um prazer conhecê-lo. Abi estendeu a mão e meu pai a apertou, quebrando um pouco o gelo. Ele gostava de Emma e aprovava minha amizade com ela, então a associação de Abi com os Pellers era um ponto a seu favor. Igualmente, Abi, e meu pai respondeu distraído. Igualmente. Mas, se me der licença, tenho muita faxina para fazer por aqui. Sim, é claro, não se preocupe. Abi ficou parado e desconfortável com as mãos nos bolsos, enquanto meu pai saía da cozinha arruinada, e olhou para mim quando ele saiu. Estou aqui por causa de Emma. Ela recebeu sua mensagem e ficou preocupada com você. Eu também fiquei. Bem, obrigada pela preocupação, mas não vejo realmente o que vocês podem fazer. Não imagino que Emma tenha alguma ideia. Talvez tenha. Ela pensou que você talvez queira ir até lá para falar sobre isso, então me ofereci para passar aqui e trazer o recado. Seu telefone não está funcionando. A linha fixa foi desligada, e aqui não tem sinal de celular. As montanhas interrompem o sinal. Mas não posso, tenho outras coisas para fazer. O quê?
Limpar e arrumar. Quer ajuda? Bem, vou precisar ajudar meu pai mais tarde, mas na verdade não, hoje à tarde vou encontrar Seth. Ah? O rosto de Abby foi marcado por linhas de desaprovação quase cômicas. Ele. Sim, ele. Meu namorado. Você merece coisa melhor. O que quer dizer? Só isso. Abby deu de ombros. Você é incrível. Ele não é. Você é interessante. Ele não é. Você é eminentemente beijável. Ele não é. Notando minha expressão diante desse comentário, ele deu de ombros mais uma vez. O que é? Só estou dizendo. Bem, não diga. Ficamos ali parados por um momento, nos encarando, e depois Abby levantou uma sobrancelha e riu. Você é a única garota que conheço que fica brava quando é elogiada. Enfim, o que vai fazer com o apartado? Além de ficar mais entediada a cada minuto? Abby, não seja imbecil, eu me irritei. Se vai continuar com isso, não podemos mais ser amigos, e isso seria uma pena. Em alguns momentos. Tudo bem, tudo bem. Desculpe. Abby levantou as mãos. Eu vou me comportar. Tudo bem. Se quer mesmo saber, o avô dele vai sair do hospital amanhã, e temos que ir arrumar o chalé dele. O quê? Ele vai voltar para lá? O rosto de Abby demonstrava surpresa. Castelo Espeto era uma ilha de maré, isolada do continente por 22 de cada 24 horas. Era um lugar deserto e sem recursos, totalmente impróprio para um inválido. Balancei a cabeça. Não, ele vai ficar com Seth e a mãe dele. Por tempo indeterminado, o que significa que alguém precisa ir pegar todas as coisas de valor, fechar a casa, essas coisas. Ah, entendo. E você vai ajudar Seth? É mais ou menos isso. Abby parecia insatisfeito. Bem, tanto faz. Mas não gosto da ideia de você ir até lá. O que você tem com isso? Eu estava surpresa. Escute, Seth quase afogou você na última vez em que esteve lá. E Espeto não é um lugar para gente como nós, não nos misturamos com Bram Fischer. Seth não me afogou, ou quase me afogou, nada disso. Eu quase o afoguei e respondi irritada. E concordo, Espeto não é lugar para gente como nós, não é lugar para nenhum tipo de ser humano, na verdade. Mas eu disse que ajudaria Seth, então pare de ser dramático. Mas tome cuidado. Lancei para ele um olhar venenoso, e Abby levantou uma sobrancelha. O que é? Não posso dizer para ser cuidadosa? Vai ficar tudo bem. Seth vai estar comigo. Exatamente, Abby respondeu sério. E foi isso. Quando cheguei ao pier depois do almoço, Seth já estava lá, ocupado com o trabalho no Charles Angel. Ele segurava um maçarico e fazia alguma coisa complicada com fibra de vidro, mas desligou o gás e tirou a máscara quando me viu, pulando para o pier para me dar um abraço grudento. Tudo bem? Como ficou a casa? Melhor do que pensávamos. Os quartos estão inteiros. A sala precisa de pintura e um sofá novo, mas sobreviveu. E meu pai vai chamar alguém para religar a energia elétrica hoje à tarde, então tudo indica que vamos poder voltar para lá esta noite. Vovô não podia ter tido alta do hospital em momento pior, não é? Não, não seja bobo. Não podemos acampar na sua casa para sempre. E de qualquer maneira, acho que meu pai quer voltar para lá. Ele está preocupado com a casa vazia, sem fechaduras adequadas. Seth ficou sério e balançou a cabeça.
Sei que já falamos sobre isso, mas não gosto nada da ideia de você ficar lá à noite, sem segurança. Droga. Eu sabia que não devia ter tocado nesse assunto. Suspirei. Meu pai está consertando todas as janelas, e ele vai instalar uma porta com fechadura na sala de estar, só até a da cozinha ser consertada. Não vamos ficar com a casa aberta. Ele só não quer que o lugar fique vazio por muito tempo. Falou com ele sobre instalar um alarme? Seth perguntou. Eu assenti. E? Ele insistiu. Acho que ele vai providenciar. Que bom, Seth falou. Decidi que era hora de mudar de assunto. Então, vamos ficar aqui o dia todo ou você tem planos de chegar a Espeto antes do anoitecer? Tem razão. Ele olhou para o relógio. Temos que ir, venha. Caminhamos até o pequeno veleiro de Seth, não o Angel, e tive aquela sensação de medo, quase pânico, quando Seth estabilizou o barquinho e me chamou para embarcar. Queria fechar os olhos, não olhar para a água do mar, mas isso seria completamente estúpido, então pulei com os olhos abertos e me abaixei por um segundo no fundo do barco, esperando o pânico passar. Pouco depois velejamos cortando as ondas e, por algum motivo, ali era mais fácil esquecer os fantasmas da água negra sob nós e todos os horrores lá embaixo. A chegada a Castelo Espeto foi ainda mais difícil que da última vez. Seth tentou a aproximação meia dúzia de vezes, enquanto eu me debruçava para fora do barco tentando ajudar com um remo. Finalmente batemos no pier com um barulho ligeiramente preocupante, e Seth pulou para fora e passou a corda pela argola de metal enferrujado, antes que o vento empurrasse o veleiro novamente. No chalé de Bran, Seth arrombou a porta com um chute violento e fomos recebidos por um cheiro repugnante. Meu Deus, que cheiro é esse? Ele cobriu o rosto com um braço e entrou, abrindo todas as janelas estreitas do bangalô de um quarto. É esse balde, acho, falei, espiando o interior de um balde de plástico cheio do que um dia podiam ter sido entranhas e ossos de peixe. Felizmente fazia frio, frio demais para transformar aquela mistura nojenta em vermes e moscas varejeiras. Mas o cheiro ainda era inacreditável. Carregando o balde com o braço estendido, Seth o levou para fora do chalé e jogou a massa em decomposição no mar, sem nem tirá-la do balde. Ele se afastou boiando, um pedaço de plástico vermelho enfrentando as ondas cinzentas, e pouco depois afundou. O cheiro no interior do chalé estava um pouco mais fraco quando voltamos. Meu Deus, Seth murmurou quando olhou em volta, o rosto expressando uma mistura de tristeza e desgosto. Como alguém pode viver desse jeito em pleno século XXI? Eu sabia a que ele se referia. Com exceção de alguns detalhes, como uma chaleira elétrica e uma lâmpada simples, o ambiente podia ter sido extraído de uma história de Robert Louis Stevenson. A cama fedida, coberta por uma pilha de lençóis amassados e cheios de manchas, o fogão escurecido pela fumaça, a pia de pedra com uma bomba manual para a água, tudo lembrava um romance sobre pobreza e privação na época vitoriana. Pelo menos ele tinha água encanada, comentei, tentando fazer uma piada. Estava falando sobre a água que corria minguada da bomba e saía pela porta formando um pequeno fio escuro. Mas Seth não sorriu. Apenas olhou em volta, o rosto tomado por pena e raiva. Não parecia tão ruim quando vovô estava aqui, e ele falou como se nem me ouvisse. De algum jeito, não dava para notar a imundície e o frio. Mas agora isso aqui parece um lugar onde nenhum cachorro merece ser deixado para morrer. Seth. Toquei seu ombro, e ele segurou minha mão e a virou para cima, beijando a pele delicada da parte interna do pulso. Depois suspirou. Vamos começar logo, disse. Não quero passar mais tempo que o necessário aqui. Começamos a separar os poucos bens de Bran. Seth cuidava das roupas, escolhendo alguns pijamas,
calças e macacões que ainda podiam ser usados, descartando mais do que pretendia levar. As roupas íntimas manchadas e rasgadas pareciam pessoais demais, e de repente tive certeza de que Bran odiaria saber que mexi nas coisas dele, mais ainda do que odiaria saber que estive na ilha, por isso me dediquei à papelada, tentando ser útil e prática sem invadir sua privacidade. A maioria dos documentos estava em uma pequena caixa de metal embaixo da cama, e comecei a examinar tudo. Queria ter certeza de que levávamos sua caderneta de pensionista, a certidão de nascimento, tudo o que era essencial para se estabelecer em sua nova vida no Crown. Eu já tinha uma maleta cheia de documentos úteis quando encontrei alguma coisa no fundo da caixa de metal. Era um pedaço de tecido preto, e de início nem imaginei o que poderia ser. Peguei o embrulho, as pontas do tecido se abriram, e eu vi. Era um capuz preto, uma máscara com buracos cortados na altura dos olhos. Seth me viu olhando para aquilo e riu. O que é isso? Vovô tem uma fantasia de Halloween? Ele pegou o capuz da minha mão e, ainda rindo, o colocou na cabeça. A peça escondia completamente a cabeça e o rosto, deixando no lugar uma máscara sem traços. Só os olhos dele brilhavam, negros contra negro, e cheios de ódio. Eu gritei. Gritei, gritei e gritei, totalmente incapaz de parar. De falar, de respirar. Ana! A voz soou grotesca por trás da máscara sem boca. Ana! Está tudo bem. O que houve? Pare, por favor, pare. Mas eu não conseguia parar, e o estranho encapuzado me agarrou, e eu bati nele com braços trêmulos tentando me libertar. Finalmente ele removeu o capuz com um ruído de tecido rasgando e segurou meus braços, apertando-me com tanta força que eu não conseguia me mover, não conseguia atacá-lo, só conseguia tremer de medo. Mas alguma coisa naquelas mãos fortes me ancorou na realidade, o tremor começou a ceder e eu dissolvi em soluços. As mãos fortes de Seth afagavam meu cabelo num ritmo reconfortante, e eu chorei muito enquanto ele me abraçava sem dizer nada, como se tivesse medo de me perder. Finalmente levantei a cabeça do seu peito e enxuguei os olhos, limpei o nariz e consegui murmurar. Desculpe, sinto muito. Sou eu quem tem que se desculpar. Ana, não seja boba. A voz dele transformava as palavras em carinho. Enterrei o rosto em seu peito outra vez e senti a vibração de suas palavras. Mas por que ficou tão assustada? É só um pedaço de tecido. Eu não conseguia explicar. Apenas balancei a cabeça e estremeci novamente, sentindo o horror que teria sentido ao ver olhos estranhos brilhando naqueles buracos da máscara. Ficamos ali por muito tempo, abraçados, minha cabeça repousando contra o peito de Seth, ele me amparando até eu voltar a respirar com normalidade. Mas alguma outra coisa havia chamado minha atenção quando peguei a máscara da caixa, e eu me livrei gentilmente do abraço de Seth para ir ver o que era. Um pequeno distintivo feito de metal cunhado, um desenho feito à mão em esmalte preto. Milímetro em letras irregulares. Embaixo delas, um martelo rústico. Era como um velho broche de escoteiro, parecido com o que meu pai usava. Fiquei parada por um momento olhando para o objeto na minha mão, cega e surda para tudo que me cercava. O que significava aquilo? Era de Bran? Se não era dele, de quem era? Ana! Ana! Finalmente ouvi meu nome e compreendi que Seth estava falando comigo. O que é isso? Por que está tão impressionada? Como assim? Estranhei, e minha voz soou estranha, atordoada. Parece que virou uma estátua de gelo. Desculpe. Estendi a mão com o distintivo no centro da palma. Seth se inclinou sobre ele e, quando olhou para mim, parecia intrigado. O que é isso? Já vi o desenho antes, mas não lembro onde.
Na parede da minha casa, respondi em tom seco. Pintado com tinta vermelha. Seth empalideceu e começou a balançar a cabeça violentamente, tentando se livrar da acusação como se fosse água nos ouvidos. Não. Não, não, não. Meu avô estava no hospital. Como aquilo pode ter tido alguma coisa a ver com ele? Eu não disse que tinha. Mas pensou. É um grupo, expliquei cansada. O nome é Maleus Maleficorum. O martelo das bruxas. Foi criado para perseguir e exterminar bruxas. Não estamos no século XVI, Seth protestou zangado. Não, e concordei. Não conseguia banir a amargura da minha voz. Quem incendiou minha casa está bem vivo aqui no presente. Ficamos nos encarando em silêncio. Depois de um instante, Seth resmungou um palavrão e se virou, batendo com a testa contra a parede de pedra do chalé. Merda! Merda, merda, merda! Ele apoiava as duas mãos abertas na parede e mantinha a cabeça baixa, recusando-se a olhar para mim. Aquele velho filho da mãe. Nunca é fácil, não é? Nunca é simples. Por que não podemos simplesmente ficar juntos? Havia em sua voz uma amargura furiosa que eu não entendia. Mordendo o lábio, eu ouvi chutar violentamente a parede de pedra, como se Bran pudesse de alguma forma sentir a violência. Depois Seth amassou a insígnia na mão fechada, jogou-a no chão e destruiu com o pé. Ouvi o esmalte rachar. O que vamos fazer? Ele perguntou finalmente com voz ríspida. Dei de ombros. Não sei. O que podemos fazer? Não acho que Bran tenha força suficiente para discutir o assunto, você acha? Ah? Seth esfregou a testa inchada. Quero entregar aquele cretino para a polícia, mas o patife imbecil teria um infarto, provavelmente, só para nos aborrecer. De qualquer maneira, o mais provável é que ele não possa nos ajudar, opinei. Ele deve ter se juntado a esse grupo na década de 1940, e não voltou a participar de mais nada depois disso. Seth não falou nada, mas a pergunta silenciosa pairava no ar entre nós. Então, por que guardar o distintivo? Está escurecendo, ele disse depois de um tempo. É melhor acabarmos com isso aqui. Eu assenti e começamos a guardar roupas e papéis na mochila de Seth. Quando me encarregava de amarrar o cordão da mochila, vi, pelo canto do olho, Seth pegar o capuz e o distintivo destruído e jogá-los na pilha de lixo. Ele os tratava como se fossem venenosos, segurando-os com a ponta dos dedos. Capítulo 16. Tudo bem. Bom, o que vamos fazer? Emmeline mordeu um pedaço da pizza mole da escola e me olhou com ar de acusação. Era como se agora todas as conversas fossem marcadas por alguém perguntando o que eu ia fazer. O que fazer com minha avó? O que fazer com o Maleus? O que fazer com Bran? O que fazer com meu poder imperfeito, descontrolado? Como eu podia saber? Tinha só 17 anos. 18. Tanto faz, queria que alguém dissesse para mim o que fazer, para variar. Não sei, Emma. Satisfeita? Não faço ideia. Minha avó faz parte de uma organização secreta que tentou nos matar no ano passado. O avô do meu namorado faz parte de uma organização secreta que parece me perseguir neste momento. Minha mãe ficou tão preocupada com o simples fato de eu existir que tentou anular minha magia antes de ela se manifestar, por motivos que ainda tenho que identificar. Perdi meu casaco e minhas botas e não consigo controlar meus poderes. Além de defender a eutanásia compulsória para maiores de 60 anos, eu realmente não imagino como resolver nada disso. Escute, você precisa dar um tempo para tudo isso.
Venha passar o fim de semana em casa, durma lá, converse com minha mãe sobre todas essas coisas. Neste fim de semana, uma sensação gelada se alojou em meu estômago e eu respondi: não posso, infelizmente. É meu aniversário. Falso, Emma corrigiu sarcástica. Sim, falso, concordei. De qualquer maneira, Elaine me convidou para jantar e disse para levar o meu pai. Ela quer comemorar. E Bran vai estar lá. Ela não disse com todas as letras, mas acho que acredita que ele não vai criar problemas se a ocasião for planejada como uma grande comemoração de aniversário, ou alguma coisa assim. Tem certeza de que é uma boa ideia? Emma perguntou cética. Eu dei de ombros. Na verdade, não estava inteiramente convencida, mas Elaine queria oferecer o jantar, Seth queria que eu fosse e meu pai queria ir aparentemente, Bran e eu tínhamos algo em comum, afinal. Éramos as únicas pessoas que achavam esta uma má ideia. Eu me preparava para dizer tudo isso quando uma sombra pairou sobre nossa mesa, e Emma e eu olhamos para cima. A senhora Redbeard, secretária da escola, estava parada na nossa frente com uma grande caixa de papelão nas mãos, e ela parecia muito aborrecida. Anna Winterson, não faça disso um hábito. Desta vez relevei, mas meu escritório não é um depósito onde pode guardar suas coisas. Desculpe, como assim? Gaguejei. Aqui. Ela deixou a caixa em cima da mesa com um baque. Eu disse ao mensageiro que toda e qualquer encomenda endereçada a alunos será mandada de volta ao remetente de hoje em diante. Considere-se uma garota de sorte. Ela se retirou com passos furiosos, voltou ao seu escritório, e Emma e eu ficamos olhando perplexas para a caixa. O papel do embrulho era marrom, preso com um barbante, e havia nele uma etiqueta branca com meu nome e o endereço, Colégio Winter, Arbor Road, Winter. Virei a caixa para ver se havia um remetente. Sim, havia. E, Roquevood. O código postal para a devolução era Londres W8, Kensington. É da minha avó, eu falei. Ah, por acaso, a mesma avó que tentou matar a gente no ano passado? Emma puxou o barbante cautelosamente com um dedo, como se a caixa pudesse explodir. Sim. Segurei a caixa. Era pesada, mas não muito. Não fazia barulho de relógio, não vazava líquidos suspeitos. O que acha? Só tem um jeito de saber. Com uma mistura de medo e curiosidade, desamarrei o barbante e desembrulhei o pacote. Dentro dele havia uma caixa de papelão e uma carta. Primeiro a caixa, Emma decidiu autoritária. Se tiver um timer, vamos precisar de tempo para decidir qual fio cortar primeiro. Calhe a boca. Abri uma aba e espiei lá dentro, e então tive que rir quando percebi que estava prendendo o fôlego como se realmente pudesse haver uma bomba na caixa. Não era uma bomba. Eram roupas. Minhas roupas, para ser mais precisa. Meu casaco, que havia sido lavado a seco e passado, e parecia mais elegante do que nunca. Minhas botas, limpas e impermeabilizadas outra vez. Os jeans, a camisa, as meias, tudo lavado, passado e dobrado, as peças separadas por camadas de papel de seda. Não me senti lisonjeada por achar que minha avó havia feito tudo aquilo, ela não parecia ser capaz de distinguir um lado do outro em um ferro de passar. Mas havia sido muita gentileza pedir à secretária que se encarregasse das providências, ou alguma coisa assim. Minhas roupas, contudo, não justificavam o tamanho da caixa, e olhando embaixo delas vi que havia mais camadas de papel e mais roupas. Peguei a primeira peça e suspirei. Era o lindo vestido de cashmere, tão macio quanto um gatinho preto contra meu rosto. Emmeline não conteve um gemido de inveja e começou a examinar as roupas na caixa. Ai, meu Deus! Issey Miyake, Miu Miu,
Alexander MC Queen, o que é isso? Contribuição para os parentes pobres? Mais ou menos. Oh, oh, oh. Ela apertou contra o peito um tecido preguiado azul safira. Ana, vou morrer e conhecer o paraíso se me emprestar isto aqui algum dia. Pensei que não se interessasse por roupas, respondi azeda. Outras roupas, não. Essas roupas, sim. Se não consegue perceber a diferença, não merece usá-las. Eu reconheci a diferença. Sabia, pelo menos, que leiloar o lote todo no eBay renderia o suficiente para pagar a reforma da cozinha. No fundo da caixa, embaixo de tudo, havia um pequeno estojo de joalheria. Eu o abri e empalideci. Era um par de brincos, lindos brincos de pingente com uma pedra azul escura, como o céu ao entardecer. Tive o horrível pressentimento de que, o que quer que fossem aquelas pedras, eram verdadeiras. Fechei a caixa e os olhos, e quando os abri novamente, comecei a guardar rapidamente todas as roupas dentro da caixa antes que alguém pudesse vê-las. O que está fazendo? Emma praticamente tremia de aflição. Vai amassar tudo. Pare agora, está cometendo um crime contra a alta costura. Cale a boca. Falei, e amarrei o barbante em volta da caixa. Como eu ia levar aquilo para casa? O sinal tocou, e Emma foi obrigada a ir para a aula de filosofia. Eu tinha mais sorte, uma aula vaga. Fui para o banheiro feminino levando a caixa e me tranquei lá para ler a carta. Querida Ana, como não sei seu endereço, estou enviando a encomenda para o Colégio Inter, onde creio que você disse estudar. Desde que saiu correndo do nosso jantar na semana passada, estive investigando e fiz algumas descobertas sobre sua experiência com nossa organização. Agora entendo perfeitamente o choque e o horror quando descobriu onde estava, e só posso dizer que lamento muito por ter sido submetida a uma situação tão difícil. Mas minha querida, por favor, acredite em mim. Está errada por pensar que tive alguma coisa a ver com aqueles horríveis eventos. Maldi Revere trabalha para um de meus colegas presidentes, ou talvez seja mais justo dizer, um de meus rivais presidentes. Foi Tadeusz Corax quem ordenou o ataque contra o Inter, aconselhado por sua agente Vivian Brereton, que pelo que entendi, trabalha no seu colégio. Eu não tinha nenhum conhecimento desses eventos, e para ser justa com ele, não acredito que Corax soubesse de nosso parentesco. Se soubesse quem você é, tenho certeza de que ele teria cuidado do assunto de maneira muito diferente. Deve lembrar que nem eu mesma sabia, até a semana passada, que seu sobrenome é Winterson, ou mesmo que você estava na Inglaterra. Tudo que Corax sabia era que alguém havia começado a dar demonstrações muito indiscretas de poder em Winter, e que essa pessoa não se mostrava receptiva à nossa aproximação. Não tento de maneira nenhuma desculpar as atitudes dele, que foram, deixe-me colocar com toda clareza, indefensáveis apesar do nosso relacionamento. Infelizmente ele pertence a outra geração, como vai descobrir, se um dia se conhecerem pessoalmente. E há momentos em que esquece que a justiça sumária não faz mais parte dos nossos direitos, embora ainda seja nossa vontade. Além disso, ele não estava presente no ataque, e alguns de seus agentes no local se excederam no exercício do poder. Mas tudo isso dá a impressão de que estou criando desculpas para ele, e não é essa minha intenção com esta carta. Ana, por favor, acredite em mim quando digo que me desespera pensar que a ação arbitrária de Tadeusz Corax pode ter sabotado a oportunidade de conhecer minha neta. Quando recebi o telefonema de Caradoc, foi como se eu tivesse uma segunda chance, não só com você, mas por extensão com sua mãe. Ver essa chance arruinada é cruel demais, e saiba, minha querida, que crueldade não faz parte da sua natureza. Eu vi claramente no momento em que nos conhecemos. Por favor, não me puna pelos erros de Corax. E não se puna.
Posso fazer muito por você. Imagino como deve ter sido difícil descobrir sua verdadeira natureza sem contar com ninguém para ajudá-la. Você pode fazer coisas grandiosas, Ana, um bem muito grande. Talvez eu seja ingênua por pensar que posso ajudá-la a realizar seu destino nesse estágio tardio, mas gostaria de fazer o que posso. E não é só egoísmo que me faz escrever para você. Existe outra razão mais prática, mais política para minha súplica. É possível que, se vier a Londres e denunciar o que aconteceu no ano passado, Corax tenha que pagar pelo que fez em Winter. Não vou dizer que a punição é uma certeza, ou que a palavra de uma menina contra a de um presidente da nossa organização pode derrubá-lo imediatamente, mas pode representar um arranhão na armadura, e às vezes essa primeira fresta é a mais difícil de abrir. Então, querida Ana, por mim e por todos os outros que podem acabar sob o jugo de Corax, por favor, reconsidere. Sua amorosa avó, Elizabeth N. Roquewood. Quando terminei de ler a carta, foi como se ela se transformasse em um ser vivo em minha mão, quase como se um vento forte a fizesse tremer, embora não houvesse nenhuma janela aberta ali. Um canto do papel começou a brilhar de repente e a folha explodiu em chamas azuis, frias. Em poucos segundos a carta era um punhado de cinzas. Abri a mão e as deixei cair no chão. Naquela noite eu me sentei em meu quarto e tentei redigir um e-mail de resposta. Querida. Ótimo, empaquei na segunda palavra. Querida o quê? Vovó? Avó? Parecia falso e ridículo agir como se houvesse um relacionamento próximo entre mim e essa mulher formidável que só vi 2 vezes. Mas querida senhora Roquewood soava deliberadamente snob, e querida Elizabeth era impossível. No fim, deletei o querida e comecei novamente, eliminando o dilema. Obrigada pela carta, que eu recebi hoje, e pelas roupas. Agradeço pela devolução, mas não precisava ter se incomodado com as peças emprestadas. Vou pensar sobre o que me contou na carta. As coisas estão um pouco difíceis por aqui neste momento. Eufemismo do ano. Porém, agradeço por pensar em fazer o presidente Corax pagar pelo que fez. Agradeço 2 vezes. Ah, bem, isso não era uma prova de redação. O que dizer agora? Sim, eu quero um relacionamento? Não, você expulsou meu pai da sua vida. É tarde demais para brincar de família feliz? Era impossível. Como eu podia superar 18 anos de silêncio? Mas, ao mesmo tempo, achava que era errado demais deixar um momento de raiva havia quase 2 décadas, um momento de que, provavelmente, ela se arrependia amargamente desde então, decidir o resto de nossas vidas. Suspirei e concluí, sua neta, Ana. Depois, antes que pudesse pensar nisso, digitei um beijo e enviei a mensagem. Pensei melhor e escrevi uma continuação rápida. PS, se quiser escrever de novo, por favor, você poderia mandar a correspondência para o endereço de casa? A escola não gostou de receber e ter que me entregar a encomenda. Meu endereço é Casa Viquer, Castleton Road, Winter. Ah! Estava quase desligando o computador antes de ir para a cama, quando o sinal de e-mail soou e uma mensagem nova apareceu no canto da tela. Não podia ser uma resposta. Tão depressa? Meu coração batia acelerado quando abri a caixa de mensagens, mas o endereço de e-mail não era da minha avó, era só um hotmail com várias letras e números sem significado no lugar de um nome. Spam, provavelmente, mas abri a mensagem para verificar. San IROG, 21 de dezembro. Nós sabemos. Fiquei olhando confusa para as palavras sem sentido. Depois deletei o e-mail e fui para a cama. Só no meio da noite eu fiz a conexão e acordei banhada em suor frio.
21 de dezembro. A noite em que Sete havia me levado para jantar. A noite em que eu havia deixado os dois garotos caídos no beco. O que devo vestir? Meu pai perguntou ansioso. Acha que assim está bom? Estávamos nos arrumando para o jantar que celebraria meu aniversário e a volta de Bram para casa. E meu pai estava nervoso. Era estranho, qualquer um teria a impressão de que era ele quem se preparava para um encontro. Eu também estava nervosa, mas não por causa da roupa. Não, eu estava ansiosa com relação ao que Bram ia fazer quando eu passasse por sua porta, apesar de todos os avisos. Você está ótimo, eu disse, olhando meu pai da cabeça aos pés. Mas acho que é formal demais. É só um jantar. Por que não afrouxa a gravata? Tem certeza? E soltou um pouco o nó da gravata. O que acha? Não quero que Elaine tenha a impressão de que não estamos nos esforçando. E sinto que preciso estar à sua altura. Eu usava o vestido cinza, apesar de tudo. Ainda não sabia como me sentia com relação à generosidade da minha avó, mas seria um desperdício deixar roupas tão lindas penduradas no meu guarda-roupa. E, sim, havia a lembrança do brilho nos olhos de Sete quando ele me viu naquele vestido. Mas as safiras ficariam na caixa. Eram exageradas demais para o meu gosto, e o vestido combinava muito melhor com os pequenos pingentes de prata que foram da minha mãe e o anel de cristal do mar. Você está ótimo. Muito melhor sem a gravata. Deixe-me só. Eu me aproximei e soltei o botão do colarinho, deixando a camisa aberta no pescoço. Pronto, assim é melhor. Beijei seu rosto, e meu pai corou inesperadamente. Então, o que acha? Adequado para conhecer os sogros? Pai, foi minha vez de ficar vermelha. Por favor, não fale esse tipo de coisa na frente de Sete e Elaine. Eu morreria de vergonha. Por quê? Ele sorriu para mim, meio debochado, meio sério. Tem medo de que Sete tente fazer de você uma mulher honesta? Sabe, eu não era muito mais velho quando conheci sua mãe. Sim, mas não estamos mais na Idade Média, graças a Deus. Agora vamos, estamos atrasados. Angélica acenou quando meu pai e eu atravessamos o salão lotado do bar e fomos bater na porta que levava ao apartamento de Sete e Elaine no primeiro andar. Subam, ela gritou em meio ao barulho. Eles não vão ouvir as batidas com toda essa confusão aqui embaixo. Quando abrimos a porta, um cheiro fabuloso e tentador desceu pela escada, e alho, cebolas, manteiga, e minha boca ficou cheia de água. O estômago do meu pai roncou. Ana! Sete nos recebeu no alto da escada. Oi, Tom, quer me dar seu paletó? Obrigado. Meu pai tirou o paletó e olhou para o apartamento. Belo lugar vocês têm aqui. Nunca havia subido. Onde está sua mãe? Na cozinha. Pode ir lá dar um oi. Meu pai se afastou em direção à origem dos aromas deliciosos, e Sete aproveitou para me abraçar. Feliz aniversário! Tem certeza de que foi uma boa ideia usar esse vestido? Como assim? Tem alguma coisa errada com ele? Olhei por cima do ombro para ver se a barra estava presa na calcinha. Não, pelo contrário. Só tenho medo de não conseguir controlar minhas mãos durante o jantar. Ah, calha a boca. Bati nele afetuosamente e o examinei da cabeça aos pés. Você também está bem bonitinho. Era um eufemismo, é claro. Ele estava arrasador, como sempre, com o jeans de cintura baixa e uma camisa branca que fazia o bronzeado dele parecer mais intenso do que nunca. Mas, também como sempre, Sete parecia nem ter consciência disso, e deu de ombros.
Pode agradecer a minha mãe, ela me obrigou a vestir uma camisa. Onde está Bran? Perguntei. Seth suspirou. Dormindo no quarto dele. Minha mãe vai acordá-lo para jantar. Pessoalmente, eu ficaria mais feliz se ele continuasse dormindo, mas... A comemoração também é dele, lembrei. Seth balançou a cabeça. Ana? Um sopro de ar morno anunciou que a porta da cozinha havia sido aberta, e Elaine veio me abraçar. Feliz aniversário, meu bem. Abra seu presente. Ela me deu uma sacola. Eu corei. Elaine não devia ter se preocupado. É claro que devia. Abri o pacote, e dentro dele havia um par de botas de cano alto. Espero que sirva. Elaine me olhou preocupada. É sempre meio arriscado comprar sapatos, mas Seth disse que você calça 37, e não resisti. Nunca tive uma filha para comprar essas coisas. Tirei o sapato de salto e calcei as botas. Couberam perfeitamente, e olhei para Elaine com um sorriso radiante. São incríveis. Não estão apertadas? Não, pelo contrário, mas vai ficar perfeito quando eu usar com meias. Obrigada. Eu a beijei no rosto. Elaine sorriu para mim, e vi em seu rosto a imagem de Seth. Nesse momento escutamos um barulho metálico, um guincho, e todo mundo olhou para a porta. Era Bran. Ele estava encurvado na cadeira de rodas, e minha primeira reação foi de choque diante do quanto ele havia mudado. Desde que o conheci, sempre o vi andando com muletas, mas ele ainda era alto, forte, circulando pela ilha que era seu reino, apesar das trilhas irregulares e dos caminhos de pedregulhos. Agora estava atrofiado, encolhido em uma cadeira de rodas. Os cabelos brancos eram mais rebeldes que nunca, mas o rosto marcado pelo tempo havia empalidecido e os olhos perderam o brilho de fogo. Oi, Bran, e meu pai o cumprimentou com gentileza. Está melhor? Que? Bran levantou a cabeça e olhou para meu pai como se não o reconhecesse de imediato. Melhor? Que pergunta idiota. Pai, e Elaine falou irritada, a pergunta é muito apropriada. Tom foi educado, só isso. Melhor, Bran resmungou com o queixo colado ao peito. Melhor, ele diz. Vou melhorar quando for para casa, para o meu próprio canto. Pai, a voz de Elaine soou cansada, como se essa fosse uma discussão recorrente. Pai, por favor. De novo não. Você ouviu o que o médico falou. Médicos? O que eles sabem? Estou morrendo, menina. Que importância tem onde eu morro? Ele conduziu a cadeira de rodas barulhenta pelo tapete até a mesa e começou a manobrá-la, tentando se posicionar. Seth segurou a parte de trás da cadeira para ajudar, mas Bran bateu na mão dele de um jeito grosseiro. Deixe-me em paz. Posso ser um aleijado, mas meus braços ainda não deixaram de ser úteis. Por trás da cadeira, olhei para o meu pai e vi nele o reflexo do meu desconforto. Não havia a menor possibilidade de esse jantar acabar bem. Eu tinha uma enorme vontade de sair dali, ir para casa, mas não fiz nada. E quando Elaine foi à cozinha para começar a servir, fui atrás dela, aflita para sair de perto de Bran. Sinto muito, Ana, e Elaine falou, cansada, enquanto tirava do forno as batatas saltés e o frango ao alho. Ele sempre foi um velho teimoso e difícil, mas ficou insuportável desde que adoeceu. Não sei se é a medicação, ou a frustração, ou se é só teimosia, mas vou me desculpar antecipadamente pelo comportamento do meu pai, porque sei que vai piorar, provavelmente. Elaine, não se desculpe. Peguei os pratos que ela me entregou. Está tudo bem. Ele sente saudades de casa. Eu entendo. Sim.
Ela parou por um momento no meio da cozinha, o rosto cansado. Sim, é verdade. É mais que isso, na verdade. Ele definha longe de casa. Nunca quis viver tão longe do mar. Meu pai diz que isso está acabando com ele, e não sei, talvez esteja certo. Mas que tipo de filha eu seria se o deixasse voltar para aquele casebre no espeto? Havia desespero nos olhos dela, mas eu não sabia o que dizer. Não sabia como responder. Então balancei a cabeça numa demonstração silenciosa de solidariedade, e ela fechou os olhos, ajeitando os cabelos dispersos para trás, com a ajuda de um pano de pratos. Em seguida ela forçou um sorriso. Lá vou eu de novo. Estamos aqui para comemorar seu aniversário, e eu fico aqui reclamando e sobrecarregando você com meus problemas. Seth devia estar me ajudando a servir, não você. Você devia estar lá na sala com os pés para cima. Prefiro ficar aqui, pensei. Mas não falei nada. Em silêncio, eu a segui até a sala de jantar e comecei a arrumar os pratos sobre a mesa, ajudando Elaine a servir as batatas e os aromáticos pedaços de frango com manteiga de alho e limão. Bran? Chamei acanhada quando o primeiro prato ficou pronto. Ele levantou a cabeça, e seus olhos estavam úmidos. O que é? Assim está bom? Esta porção? Quer mais batatas? Quem é você? Ele perguntou de repente agarrando a beirada da mesa. Olhei para Seth sem saber o que dizer. Ele tomou a iniciativa. Vovô, está é a Ana. Você conhece a Ana? Minha namorada. É aniversário dela, lembra? Você. A voz dele tremeu e o punho fechado socou a mesa. Você. Pai, e Elaine interrompeu com firmeza, acalme-se. Já discutimos esse assunto, lembra? É o aniversário de Ana. Eu expliquei, o jantar para comemorar o aniversário de Ana e sua volta para casa. Lembra? Não admito a presença dela embaixo do meu teto. Bran gritou de repente. Havia espuma nos cantos de sua boca, e os olhos eram selvagens. A mão tremia quando ele bateu na mesa outra vez, acertando o canto do prato e espalhando frango e molho sobre a toalha de Elaine. Não vou. Não é seu teto. Seth gritou de volta, e de repente pude ver a semelhança entre os dois, como eram parecidos em sua fúria aterrorizante. A ira de Seth tinha a mesma qualidade perigosa da de Bran, o mesmo ar de quem podia perder o controle a qualquer momento. Tire-a daqui. Bran olhou para Elaine e gritou com voz retumbante, um tom inacreditável para um velho frágil em uma cadeira de rodas. Não, e Elaine respondeu, tentando manter a calma, apesar da voz meio trêmula. Não, pai. Acalme-se. Devagar, Bran. Meu pai tocou o ombro dele, mas Bran empurrou sua mão como se espantasse uma mosca. Não vou dividir meu pão, minha mesa e meu teto com uma maldita bruxa. Ele trovejou. Espantada, vi que ele estava meio fora da cadeira, sustentando o peso do corpo com os braços trêmulos, fracos. O rosto estava vermelho e as veias eram salientes em sua testa. Ele parecia estar à beira de um ataque cardíaco. Bran. Meu pai reagiu chocado. Eu disse para ir devagar. Tudo bem, pai, e eu o interrompi. Elaine, acho melhor eu ir embora. Ana, não, é seu aniversário. Elaine protestou, mas a ansiedade estava estampada em seu rosto. Eu balancei a cabeça. Por favor, acho que vai ser melhor. Bem, Elaine olhou para o pai, que havia caído de volta na cadeira e tremia, e para mim, e pude ver que ela estava dividida. Bem. Oh, eu não sei. Talvez seja melhor.
Seu rosto tinha uma expressão arrasada, e me inclinei para beijá-la. Por favor, não se sinta mal. A ideia foi adorável. Saia, o Bran gritou trêmulo enquanto eu pegava meu casaco. Saia e desapareça. Espere aí. Sete segurou meu braço com firmeza. Ana não vai a lugar nenhum. Sete, Elaine falou com voz terna, eu entendo, querido, mas seu avô... Não. O rosto dele expressava determinação. Esta é minha casa, eu moro aqui. Ana tem o direito de estar aqui, tanto direito quanto esse filho da mãe encrenqueiro naquela cadeira. Não fale assim do seu avô, Elaine o preveniu. Mãe, ele quase estragou sua vida, não vai arruinar a minha. Ele tem um problema com a Ana? Tudo bem, o problema é dele, e ele pode ficar no quarto, se quiser. Não vou admitir a laia dela embaixo do meu teto. Bran gritou novamente. Ele bateu a cadeira de rodas na mesa com tanta força e frustração que a porcelana tremeu. Os pratos caíram no chão com um estrondo. Bran, e meu pai falou sério, acho que devia se acalmar. Tire-a daqui. Berrou Bran, ignorando meu pai como se ele não houvesse falado. Se Ana for, eu também vou, Sete anunciou com tom frio. Se quiser ir, tudo bem, e Elaine respondeu aliviada. É claro que pode ir, pegue dinheiro na minha bolsa e leve Ana para jantar em Brigaven, ou algum lugar assim. Não foi isso que eu quis dizer. Se o deixar expulsar Ana daqui, eu também vou. E vou para sempre. Não posso conviver com isso. Como assim, para sempre? Para onde você vai? Elaine estava aturdida. Isso importa? É claro que importa. Deixe-o ir. Bran falou com desprezo. Ele que vá com essa vadia. Cale a boca. Elaine gritou, virando-se para ele repentinamente. Cale a boca, pai. E olhou para Sete. Sete, por favor, não faça isso. Você sabe como ele é. Releve, só desta vez. Não é só desta vez, não é? Tem sido assim desde que ele veio para cá. Você pode aturar, eu não. Por favor, Sete. Elaine segurou os ombros do filho e baixou o tom de voz. Por favor, ele não vai estar aqui para sempre. Que bom, Sete respondeu com brutalidade. Quando ele não estiver mais, eu volto. Saia, o Bran falou outra vez, depois riu, uma gargalhada rouca e doentia. Ela enfeitiçou você, garoto, não percebe? Está amarrado a ela como um cachorro ao dono, ela faz o que quer com você. Cala a boca, seu velho miserável, Sete falou com crueldade. Depois, segurando meu braço com tanta força que me causava dor, ele me levou pela escada, para fora do pub e para a noite fria e clara.